Boa noite, irmãos. Vamos dar início à escola dominical. Estudaremos Atos capítulo 23. Quero fazer uma breve recapitulação. A gente tem visto Atos de uma maneira muito de perto, né? Capítulo por capítulo, trecho por trecho, versículo por versículo. Eu quero fazer uma recapitulação um pouco mais abrangente, um pouco de longe, para a gente ter uma visão diferente de Atos um pouco, né? Bem rápido, tá? O livro de Atos, ele tem como versículo-chave o verso 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o livro de Atos, ele mostra a expansão da pregação do Evangelho em 3 níveis: em Jerusalém, Judeia e Samaria, e aos confins da terra, né? Então, se você recorda os primeiros 7 capítulos, a narrativa de Atos, ela se concentra em Jerusalém, tá? A pregação do Evangelho se concentra em Jerusalém, os primeiros 7 capítulos, tá? Do capítulo 8 ao capítulo 12, né? A narrativa de Atos, ela já inclui não só a cidade de Jerusalém, mas a região da Judéia e a região de Samaria. Vocês se lembram ali da pregação de Filipe em Samaria, né? No capítulo 8, depois ele desceu na estrada que vai de Jerusalém até Gaza, que é mais ou menos aqui assim, né? Então, ele esteve por aqui. Pedro esteve aqui na cidade de Lida, Sarona, né? E Jope, e ele foi chamado em Cesareia, que fica aqui na região de Samaria, né? Então, capítulos 8 a 12 mostra a pregação na região da Judéia e Samaria. E a partir do capítulo 13, não é? Então já tem uma expansão da pregação do Evangelho. Já sai da região do país, da nação de Israel, e começa a fundação de igrejas em regiões da Síria e Cilícia, na região da Ásia e da Galácia, na região da Macedônia e da Acaia, que são as 3 viagens missionárias de Paulo, ok? Então, começando no capítulo 13, Paulo, Barnabé e Marcos, né? Capítulo 15, a segunda viagem missionária, aí já inclui Silas, inclui Timóteo, inclui Lucas, né? E a terceira viagem missionária também. Ei, Patrícia, hein? Dos capítulos 21 até o 26, nós temos a prisão do apóstolo Paulo na cidade de Jerusalém e, consequentemente, os preparativos para levá-lo preso até Roma. Então, do capítulo 21 até o 26, nós vamos ver isso, ok? Nós vimos lá no capítulo 21 que ele foi preso dentro do templo pelos judeus. Os judeus pegaram ele lá, ó, de pancada, né? Bateram nele, arrastaram ele para fora do templo, fecharam as portas, né? E aí, na hora que foi a hora escolhida por Deus, veio o comandante e livrou Paulo da mão dos judeus, né? Isso foi já no capítulo 21, e no capítulo 22 ele apresenta a sua defesa, foi o que o Carlos colocou na aula passada. Ele se defendeu perante o povo, ali ainda em público, em frente, né, no caminho que dava para a fortaleza, né? Ele tentou se defender. Na hora que ele falou sobre o evangelho sendo levado aos gentios, aí o povo falou, não dá para escutar, vamos escutar até aqui, daqui para frente. Tentaram pegar ele de novo, e aí o comandante teve que levar ele carregado, né? Levou ele embora. Então, no final do capítulo 22, nós aprendemos com o Carlos que ele começou a açoitar, ele não começou, ele mandou açoitar Paulo, quando Paulo falou, opa, eu sou um cidadão romano, hein? É justo? E aí eles, quando souberam que ele era romano, então não açoitaram Paulo, deram uma relaxada na prisão dele, e
marcaram que ele se apresentasse no Sinédrio para entender. O comandante não estava entendendo por que os judeus prenderam Paulo. Lembra que ele era um romano e não entendia tanto assim das questões dos judeus, né? Então aí começa o capítulo 23, ok? Então vou pedir que você abra a sua Bíblia para a gente fazer a leitura. Atos capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos. Lembra dessa palavra, né? O Carlos frisou isso na aula passada. Varões, irmãos. Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei? E contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia.
Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Vamos orar? Ó Deus, a palavra pertence ao Senhor. Ela flui do Senhor, Pai. Ela foi inspirada pelo Senhor, Deus. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, a capacidade de compreender o texto, de aplicá-lo às nossas vidas. Deus, que teu Espírito poderosamente use esse ensino, Pai, para transformar as nossas vidas, Deus. Nós cremos que a tua palavra transforma, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, não só aqui, mas nas demais salas. Amém. É isso aí, meus queridos. Então nós estamos chegando na parte final do livro de Atos, tá? Então, hoje nós temos o capítulo 23 à nossa frente. Então, Paulo, ele estava sob custódia dos romanos. Ele estava preso debaixo da autoridade do comandante da guarda, que era romano. Tá? Ele não estava preso na autoridade dos judeus, ele estava preso sob a autoridade dos romanos. Ok? Os versículos 1 a 10, eles vão mostrar para nós uma audiência de Paulo com os líderes judeus, não para que os líderes judeus decidissem o futuro de Paulo, não, né? Como ficou bem claro no texto e no capítulo anterior, se você observa o capítulo 22, o versículo 30, diz assim, ó: no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Então, o objetivo dessa audiência é para que o comandante entendesse o que eles tinham contra Paulo, o que Paulo tinha feito de tão sério que tinha causado essa ira, essa revolta dos judeus. Tanto é que ele mandou açoitar Paulo porque ele achou que era um negócio sério, porque eles estavam violentos contra Paulo, né? E aí quando descobriu que ele era romano, aí ele falou: opa, melhor não açoitar ele, né? Então vamos com calma, vamos ver o que está acontecendo. Então é isso que acontece nesses versículos 1 a 10, tá? Então é a audiência. A primeira pergunta que eu faço é: o que Paulo quis dizer, irmãos, quando ele afirmou que andava com toda a boa consciência? O que ele quer dizer com isso? Tenho andado com toda a boa consciência. O que Paulo quer dizer com essa frase? Que não tinha infringido nenhuma lei, né? E também estava fazendo o que era certo, segundo que ele ouviu de Cristo, né? De Jesus. Né? Então, quando ele colocou que estava andando com toda a boa consciência, ele estava se defendendo. Ele estava falando: gente, eu sou inocente. Irmãos, ele começa aí de novo, né? Varões, irmãos, eu sou judeu. Eu não sou contra vocês, nós estamos do mesmo lado, embora, né, ele
já conhecesse a Cristo, mas olha, eu não sou contra essa nação, eu amo essa nação, eu amo a lei de Moisés, eu amo o templo. Vocês estão entendendo errado a situação, né? Ele começou se defendendo, ok? Então, quando ele disse isso, ele quis dizer que era um judeu, que ele era praticante da lei, né? Ele não era culpado de nada do que estava sendo acusado ali. Ele estava se defendendo, ok? Vocês concordam comigo? Concordam? Agora, o versículo 2, o que é que o sumo sacerdote manda fazer? Bater na boca dele. Por quê? Por que o sumo sacerdote mandou agredir Paulo? Por causa que ele interrompeu a fala do sumo sacerdote. E Paulo nem sabia que ele era sumo sacerdote. Pois é, não, mas espera aí. O versículo 1, Paulo é que começa a falar, não é isso? Paulo começa falando, olha, irmãos, eu tenho andado com toda boa consciência. Manda bater nele. Pá! Dá-lhe um tapa na boca de Paulo. Eles estavam acusando ele de blasfêmia. Isso. Você está mentindo. O que você está falando não é verdade. O que você está falando não é verdade. O que você falou, Tiago? Pode ser, mas olha só. Paulo está falando, gente, eu ando com toda boa consciência. Que boa consciência o quê? Pá! Ele considerou o argumento de Paulo mentiroso. Por quê? Porque eles acusavam Paulo de quê, gente? Eles acusavam Paulo de ser contra a lei, de ser contra o templo, não é? De falar que o Messias era um Jesus que andou por lá. Lembra que Paulo era um deles. Paulo perseguia os cristãos. E agora ele estava apoiando aquele a quem ele perseguia. Então, na visão dos líderes judeus, Paulo era um traidor deles. Você estava jogando no nosso time, agora você joga no outro time. Então você não está andando com toda a boa consciência, nada. Pá! Mentira. Né? Ele discordou desse argumento de Paulo. Né? Agora, pode ter havido mais alguma coisa, mas o texto não mostra isso não. O que o texto mostra é que ele ficou contra a fala de Paulo. Ele discordou. Mandou agredir. Ó, cala sua boca, isso não é verdade não. Ao ser agredido, Paulo reage com indignação, né? Pelo menos essa palavra é indignação. Ele ficou indignado. Ele agiu certo ou errado? Vamos lá, quero ouvir vocês. Errado? Em que ponto ele errou, você acha? Ele mirou contra quem bateu nele. O certo é ele tirar a outra face. Assim como Jesus fez. Mas aonde você identifica que ele irou? Da forma que ele falou. Ele chama o cara lá. Ele chama o parede branqueada, ou seja, você é contra a lei. O que ele quer dizer por parede branqueada, gente? Sepulcro caiado. Lembra que na época não tinha coral nem souvenir, né? Então, eles pegavam cal e passavam o cal, o cal branco, né? Para tampar a sujeira. Então, parede branqueada, está falando, ó, por dentro, você não é igual por fora, não. Você é falso, você é hipócrita. Né? Você está sentado aí para julgar a gente corretamente perante a lei, mas você está me batendo e eu nem fui julgado ainda. É injusto isso. Né? E aí? Tá certo. O que está certo? Paulo está certo? Tá certo quando eu digo que ele tá certo. Você pode, cara, você pode falar, pelo ele ficou doido? Você não é obrigado a outra face nesse caso aqui. Eles estão jogando ele infringir a lei, infringindo a lei contra ele. O problema foi o adjetivo. Foi o? O adjetivo, podia ter. Eles mostrarem contra a cor. Então, olha só, eu acho que vocês estão chegando num acordo aqui, nós vamos chegar num acordo. Ele não errou ao se defender, porque ele estava certo. Mas ele foi duro demais com alguém que era uma autoridade. Não é? Tanto é que depois ele se retratou, né? Ele falou, opa, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque na lei fala para a gente não falar mal. E ele, Deus há de ferir de parede branqueada. Ele não podia fazer isso como um líder, né? Então ele se retratou. Então,
ele não estava errado ao exigir que fosse tratado com justiça. Mas peraí, vocês estão fazendo errado. Eu sou um cidadão romano, eu estou aqui debaixo do comandante Lísio, e o comandante Lísio estava lá, gente, olhando. E ele apanhou. Ele não poderia apanhar sem ser julgado, né? E aí ele falou, tá errado. Só que ele errou ao injuriar, né? Ele confrontou com muita dureza o sumo sacerdote. E a lei proibia ele de fazer isso. Né? Mesmo que ele não era quem era? Ele quem? Paulo? Sim. Né? Porque ele citou um versículo, inclusive lá de Êxodo. Se você ver o versículo 5, respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu. Êxodo 22, 28, ele citou a lei de Moisés. Não, mas não falar mal se não tiver errado. Se tiver errado. Mas se ele se retratou, é porque ele reconheceu que ele estava errado. Certo? Você concorda comigo? Ele se retratou porque ele foi duro demais. Não por ter exigido justiça. É porque a expressão de chamar de branqueiro é uma ofensa. Né? É uma ofensa. É uma ofensa. E entendendo que Paulo ele fez a coisa certa, mas de maneira errada. E ele ainda, vamos dizer assim, ele declarou, ele falou: Deus vai te julgar. Opa! Paulo, diante dos judeus, ele não tinha autoridade de fazer isso. Entendeu? E outra coisa. É como se um filho, Arley, falasse para você, se a Giovana falasse: Deus vai te castigar, pai. Entendeu? Se você tratou ela mal, por exemplo, ela tem que te respeitar. Né? Não, eu entendi, mas é porque entendendo também que Paulo era o autoridade também. Não. Diante dos judeus, não. Não, diante de Deus, diante de Deus, né? Ele era enviado. Ele estava ali a mão de Deus. Sim, não é? Como sim. os profetas, em alguns momentos, eles estavam na mão de Deus, às vezes o profeta não tinha. Sim, mas naquele momento ele não estava ali. Naquele exato momento, ele estava ali para ser ouvido. Era uma audiência. Praticamente estava numa condição de rei. Mas só que o que era. eu colocado aqui, por exemplo, foi que a expressão que ele usou foi errada, mas não foi isso. Ele falou que foi contra quem ele falou, usando a expressão. A dureza, Sendo a assim, força. Sendo assim, olha, ele fala apenas a autoridade, ele não fala da expressão dele. Porque sendo assim, a gente pode entender que ele poderia falar dessa forma, estaria certo se não fosse com a autoridade. Se fosse com uma pessoa, um cidadão comum. Não poderia falar isso. O texto não esclarece isso, na verdade, né? O texto só mostra que ele se retratou porque ele foi acusado de injuriar. O que é injuriar? É difamar, é falar mal, né? Então, onde ele falou mal? Talvez ele usou um termo muito duro. Parede branqueada, Deus vai te julgar, né? Então, assim... Sim, a forma como ele se retratou pela questão de hierarquia, de autoridade. Sim. Mas você pode, Gabriel, se reportar a uma autoridade exigindo justiça, desde que você o faça com todo o respeito. Então, nesse momento, ele Mas você entendeu? Entende? Ele poderia utilizar sem errar se ele estivesse falando de igual para igual, entendeu? Com um cidadão comum. ou com mais respeito. Com mais respeito. Sou um sacerdote. Eu não fiz isso. Como ele fez em outras ocasiões. Ele não sabia. Alguns dizem que ele sabia, mas assim, não há motivo para a gente duvidar disso. A Bíblia não fala que ele não sabia, né? Alguns falam, não, ele estava ironizando e tal, não. A gente não tem como afirmar isso, né? Mas até então ele só agiu com dureza em palavra, ele não pecou. Isso acaba no final das contas sendo um pecado, né? Porque ele estava falando a lei de Moisés lá. É porque eu penso assim, Paulo mesmo falou assim que não tinha consciência, ele não sabia que era o sumo sacerdote. Sim. Assim, como pode haver pecado se ele não sabia que ele era o sumo sacerdote? Vai ir dentro. Não, mas você pode irar, mas não pode pecar. Não, mas aí você está aplicando errado esse versículo. A questão é que não é se ele é sacerdote ou não. Ele se retratou com alguém como se fosse da altura dele. Até então ele não sabia. Isso, ele não sabia. Mas aí quando ele ficou sabendo, Não, ele se humilhou e se retratou. Isso, eu falo assim, mas até então com juízo de consciência eu acho que ele está livre.
Não foi um pecado. Não, mas aqui não é o caso, entendeu? Aqui não está julgando isso, o pecado dele, não é esse mérito. Então, por exemplo, porque pela dureza que ele falou, se for com injúria é um pecado. Difamar uma pessoa é um pecado. Agora, quando Jesus, vamos comparar a atitude de Paulo com a atitude de Jesus. Jesus também foi julgado, foi cuspido e ele não reagiu. A Bíblia fala que ele, como ovelha muda perante os seus sacrificadores, né? Então, assim, ele tinha até muito mais autoridade para reagir, né? Sim, compara assim, mas o primeiro que ele foi lá no templo, ele julgou os animais que estavam lá, tudo. E no momento ele teve uma ira, mas não uma ira humana naquele momento. Então, assim, Paulo, eu acho que ele retratou ele da mesma maneira, só que ele não sabia que era um sincero. É uma discussão meio longa essa, mas assim, o que a gente tem no texto é Paulo foi duro com ele e Paulo se retratou, tá? Então, se Paulo se retratou, ele achou que deveria se retratar, né? Mas depois ele foi esperto. Sim, é lógico. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar nesse ponto aí, irmão. Vamos lá. O que Paulo fez? Uma vez que ele percebeu que aquela audiência, aquela audição ali, não seria justa. Por que não seria justa? Não é que ele começou a abrir a boca, o cara pá, deu um tapa na boca dele. O que ele fez a partir do versículo 6? Qual foi a atitude dele? Ele voltou a falar de que ele estava certo e tal? Não. Para que lado ele seguiu a conversa agora? Isso é a ressurreição ou não? Uns creem na ressurreição, uns não. Ele dividiu a multidão. Ele foi, como o Eva falou, ele foi inteligente, ele foi sábio. Olha, ele estava ali para ser ouvido, mas o comandante, ele ia decidir o que ia fazer com Paulo, tendo como base o que ele ia escutar ali naquela audiência. Então, dependendo do resultado daquela audiência, o destino dele ia ser de um jeito ou de outro, né? Então, Paulo, peraí, esse negócio não vai ser justo, né? Já apanhou, né? Então, o versículo 6 começa assim, irmãos, olha só. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, o que ele fez? Aí ele falou sabendo que tinha uma divisão entre eles, então ele explorou esse ponto. Aí ele falou, olha, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Aí parece a impressão que dá que ele esperou para ver o que ia acontecer, né? Aí eles começaram a brigar entre si. Por quê? Porque ele sabia que eles tinham diferenças doutrinárias. Eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Os fariseus eram um grupo dos mais estudiosos da Bíblia. Eles eram os mestres da lei, os intérpretes da lei, né? E eles eram os escribas, né? E eles acreditavam na palavra de Deus no Velho Testamento, nos profetas, na ressurreição. Não. Fariseu e escriba é a mesma coisa? Não. Fariseu é um grupo religioso. Escriba é uma função. Escriba, ele copiava a lei. Faziam cópias. Era escriba. Muitos fariseus eram escribas. É isso. Eles faziam a função de escribas. E eles acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam em anjos. Porque o Velho Testamento mostra isso. Que há ressurreição, há anjos. Né? E os saduceus eram um grupo diferente. Os saduceus, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da lei de Deus. E mesmo os 5 primeiros livros da lei de Deus falam também sobre ressurreição e sobre anjos. Só que eles ignoravam isso. Não é? E eles achavam que não existia ressurreição. Para eles também não existia anjo, nem espírito, nem nada disso. Aí Paulo falou, opa, é isso que eu vou entrar. E ele usou a verdade, porque ele falou, eu sou julgado porque eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele usou um argumento verdadeiro para sair daquela situação difícil que ele se encontrava naquele momento, né? Então, o que ele fez? Ele decidiu jogar seus acusadores um contra os outros. Foi o que ele fez.
sabendo Paulo que eles tinham diferenças doutrinárias, ele colocou-se parcialmente ao lado dos fariseus, né? Vamos dizer assim, eu sou fariseu, né? Sou filho de fariseus. E eu estou sendo julgado por todos vocês, porque eu creio na ressurreição. Né? E aí deixou a confusão acontecer. Né? Então eu quero colocar aqui a primeira aplicação para a gente, irmãos. Use a sabedoria de Deus em seu favor. Não é? Paulo já fazia isso, a gente já viu isso. Quando ele pregava os judeus, ele falava, como é que eu vou chamar a atenção desse povo? Eu vou falar da lei. Começava falando da lei de Deus, falava que Deus ia enviar o Messias, porque era um assunto interessante, relevante, importante para os judeus. Quando ele ia falar para os gentios, ele falava de outra maneira, para chamar a atenção dos gentios. Paulo sempre, a maioria das vezes, foi sábio. Né? Então, use, irmãos, a sabedoria de Deus, ok? Em seu favor. Seja sábio em todo tempo. Não é? Quando for começar uma conversa, pensa antes de abrir a boca. Antes de você pregar o evangelho para alguém, pensa que tipo de pessoa é, se você conhece aquela pessoa, né? Onde você vai trazer a atenção dela para o seu lado? Não é? Hoje, para você pegar um católico fervoroso, é diferente de pegar um espírita. Sim. Né? Para alguém que vem do espiritismo, você vai usar um argumento. Para alguém que vem do catolicismo, você vai usar outro argumento. Mas eu não sei, então vamos procurar, vamos estudar. Né? Vamos investigar. Durante a conversa, Paulo foi humilde, porque ele se retratou. Durante a conversa, ele percebeu que ele tinha ido além do que deveria e voltou atrás. Foi sábio, né? Porque eles acusaram Paulo, né? Você está injuriando o sumo sacerdote Deus dele. Opa, ele deu um passo para trás. Não, eu não sabia. Não é? Ele foi sábio. Ele podia ter falado, tô mesmo. Eu tô. Que sumo sacerdote. Olha, você não parece que é sumo sacerdote fazendo o que você está fazendo, né? Opa. Qualquer palavra que ele colocasse ali, ele sabia que a vida dele estava em jogo. Ele foi sábio. Né? E o que aconteceu no final, irmãos? Se você não pode contra eles... O inimigo. Não, a gente não faz isso, Maria. Ganhe tempo. Foi isso que Paulo fez. Eu estava esperando alguém falar, você percebeu, né? Se você não pode contra eles, seja sábio, ganhe tempo. Se você não sabe o que fazer, ganhe tempo. Deus, o que eu faço agora? Ganhe tempo. Né? Ele ganhou tempo. O que aconteceu no final da audiência? Eles não acharam uma acusação. Os fariseus falaram que não acharam. Porque ele crê na ressurreição, tá? Ele é fariseu, então ele está certo, né? E aí os saduceus começaram a brigar com os fariseus. E aí o que aconteceu, gente? O tumulto ficou generalizado. O comandante achou que eles iam despedaçar, Paulo, diz o texto aí. Né? E aí chamou o soldado de novo, vamos embora, leva para casa. Né? Fariseus e saduceus entraram em desacordo. Os fariseus passam a inocentar Paulo e os saduceus continuam a culpá-lo. A confusão foi tão grande que o comandante precisou intervir novamente. Ok? Tinha alguma coisa que o grupo que era maior? Como que é? Qual o grupo que era maior? Dá para a gente saber. Que direção o Senhor Jesus deu a Paulo? Na noite seguinte, o Senhor apareceu para Paulo. Qual a direção que o Senhor deu para Paulo? Olha, imagina que Paulo devia estar uma situação difícil, né? Muito difícil naquele momento. E Paulo, alguém lê para mim, versículo 11, bem forte. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Amém. Irmãos, que bacana, que maravilha, né? Fico pensando, Deus deu um conforto tremendo para Paulo, né? Consolo, é isso que eu quero falar, né? Deus conforta e Deus dá direção nos momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Mas o Senhor está conosco. E eis
que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala aí. Deixa eu só tirar uma dúvida. Nesse versículo aqui, Cristo apareceu para ele. Mas você sabe como foi essa forma de aparecimento? Quando se é ao lado de Paulo, como uma... Chegar lá na presença do Senhor, a gente tem essa resposta, infelizmente. Dá para entender que realmente ele foi do lado de Paulo e conversou com Paulo. Agora, com uma forma... O Senhor Jesus pôs ao lado de Paulo. Com uma forma, eu não consigo te responder. Porque no Antigo Testamento não parecia com um anjo, alguma coisa assim. Visível também. Visivelmente. Então, assim, o que o texto nos dá a impressão é que foi algo realmente perceptível para Paulo, né? E a primeira vez foi com uma luz, né? Para Paulo na massa. Isso, na estrada, né? Mas importante, que eu acho mais importante, quando a Bíblia fala se colocou ao lado de Paulo, isso para mim tem uma importância muito grande. Eu estou com você, estou contigo, cara. Coragem, não desanima não. Sabe por quê? Da mesma maneira como você deu testemunho aqui nessa cidade, eu quero que você dê testemunho lá em Roma. E estava longe, viu? Roma era longe. Então, com essa palavra, o Senhor deu uma certeza para Paulo. A vida dele não ia acabar naquele dia, nem no dia seguinte. A vida dele, ele não ia ficar para o resto da vida preso no calabouço em Cesareia. Ele não ia morrer no naufrágio que aconteceu na viagem para Roma. Ele ia chegar em Roma. Deus falou aqui para Paulo. O Senhor falou para Paulo, né? Assim importa que também o faças em Roma. Então, irmãos, Deus, ele nos livra dos perigos, eu já falei isso, dos perigos, mas ele também nos livra nos perigos. Passando por perigos, Deus nos livra assim também, porque ele nos poupa da morte, ele nos poupa talvez de um mal maior. E em terceiro lugar, ele nos livra através dos perigos, com os perigos. Ele usa os perigos para livrar você. Ele usa os perigos para te trazer para o caminho certo, para a vontade dele, né? Lembra que Paulo queria ir para Jerusalém, todo mundo, não vai não. Deus, o Senhor falou para ele, da mesma maneira como você veio para cá, você também vai para lá dar testemunho de mim. Então, o Senhor Jesus aprovou o que ele fez, né? Confie no cuidado de Deus. Quando você estiver passando por um momento difícil, eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está ao meu lado. O Senhor está em mim, melhor dizendo, né? O Senhor está comigo. Ou então, quando vier dificuldade, espere-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser, vai continuar. Se quiser, ela vai morrer. Isso aí, irmão. Observe, presta atenção nessa frase. Observe e calcule os desdobramentos das promessas de Deus. Deus garantiu para Paulo que ele ia até Roma. Então Paulo podia saber que qualquer coisa que acontecesse na vida dele não ia matá-lo até que ele chegasse em Roma. Ele ia chegar em Roma. Não é? Deus tem muitas promessas para nós. Né? Eu vou lembrar de algumas aqui, olha. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, os proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nunca falaram, eu não aguento mais. Aguenta. Você aguenta, porque o Senhor Jesus promete que Ele não dá provação maior do que a força que Ele te dá para passar. Então calcule os desdobramentos das promessas de Deus. Às vezes a gente esquece das promessas de Deus. Se agarre nas promessas de Deus. Lá em Isaías nós temos promessas maravilhosas, que fala os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus está comigo. Eu vou até onde Deus me levar. Com perigos ou sem perigos. Com tribulações ou sem tribulações. Eu vou até onde Deus me levar.
Continuando, então. Aí, então, os versículos 12 até o fim, 12 a 35, eles vão falar da transferência urgente de Paulo de Jerusalém até Cesareia. Tá? Era uma distância aí, talvez, de 100 e poucos quilômetros. Tá? 110, talvez. Né? A pergunta que eu faço é, qual foi o motivo de tão urgente transferência? Hã? Isso. Estava havendo ali um complô, né? Isso. Um grupo lá de pessoas para poder matar. Certo. O comandante soube que havia uma grande conspiração para matar Paulo. Não era algo que o comandante quis resolver, não é? A conspiração era algo grande. Quantas pessoas fizeram um juramento de não comer e nem beber até matar Paulo? Mais de 40. Né? Olha, isso mostra a seriedade do problema. Olha, e você imagina, porque a pessoa quando fala em fazer um jejum, né? É uma coisa santa, né? Olha que jejum é esse que eles fizeram, né? Um jejum para matar uma pessoa, né? Então, mostra a cegueira desse povo, a cegueira espiritual desse povo, né? Então, o problema era grande, havia um grande problema. E pelo fato desse programa, isso na cabeça deles, eles achavam que estava acontecendo algo. Certo, nós estamos. Mulher perante Deus e tal. Era isso que eu ia falar, eles tinham certeza. Falar em jejuar é uma coisa sagrada. Paulo é um herege. Paulo é um traidor da nação. Nós temos que matar ele. Eles tinham certeza que eles estavam certos, ele estava blasfemando. Cegos, totalmente cegos. E dá para a gente entender um paralelo entre o Atos e os evangelhos. Os gentios, eles não entendiam da palavra de Deus, mas eles tinham medo de julgar. Porque um ficava jogando para o outro. Não, eu não vou julgar, não. Assim como fez com Jesus. Os líderes falam. Sim. Interessante. Eles não entendiam, mas eles ficavam com medo de... Vou lavar minhas mãos aqui? Vou lavar minhas mãos, vou passar para o outro. Ele que resolve o problema lá em cima, ele é meu chefe, né? Mas assim... então, vocês já falaram quantos homens... não, essa aqui é outra pergunta. Foi mal. Quantos homens... Quantos homens... Irmãos, diz a história que a Roma delegava... Eu não tenho como provar isso, mas diz a história que Roma delegava 1000 soldados para aquela região ali da Judéia, né? Em Jerusalém. Então, o comandante, ele se utilizou de quase metade de todo o seu contingente para cuidar de um preso. Isso mostra a seriedade da situação. Não foi simplesmente uma questão de, eu vou passar isso, não. A conspiração era algo grande, era algo que realmente gastou uma preocupação por parte do comandante, né? Gastou uma preocupação. Então, e ele, que hora que ele mandou o pessoal levar Paulo? Terceira hora da noite, 9 horas, 21 horas. Durante a madrugada, irmão, eles foram na calada da noite para ter menos confusão possível. E eles levaram Paulo até metade do caminho, mais da metade um pouco, uma outra cidade chamada Antipátride. Daí em diante, Paulo foi só com a cavalaria, o restante voltou. Né? Porque já estava uma distância suficientemente grande para ficar mais seguro quanto à cilada dos judeus, né? 470 homens, né? O que este número elevado de homens diz, né? Eu já falei que havia o perigo da morte iminente de Paulo acontecer sob os cuidados do comandante. Lembra que Paulo era um romano, então cabia ao comandante proteger a vida dos cidadãos romanos, né? Agora uma coisa muito interessante. Deus é soberano, né? Deus protege os seus filhos usando os meios que Ele quiser, né? Às vezes Deus usa até os políticos corruptos para proteger a vida dos seus servos. Deus usou um comandante gentio para proteger a vida de Paulo mais de uma vez. E Paulo ia ser, primeiro no capítulo 21, quando os judeus pegaram Paulo,
comandante foi lá e livrou eles da mão de Paulo. Ou livrou o Paulo da mão deles, perdão. Né? Depois, quando Paulo quis se defender perante eles publicamente, ainda no capítulo 21 e 22, né? Depois, agora no capítulo 23, 3 vezes esse comandante foi usado por Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus usa o que ele quiser. Qual foi o parecer do comandante sobre Paulo quando ele enviou Paulo para o governador? O que o comandante falou sobre Paulo? Ele é culpado? Ele é inocente? Como que foi? Hã? Olha, depois de ouvir os judeus, eu não acho que ele merece nem ser morto, muito menos ser preso. Né? Paulo não havia feito nada digno de morte ou prisão. Além disso, a questão entre Paulo e os judeus é simplesmente religiosa. Foi o que o comandante falou. Olha aí o versículo 29. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Né? Então, no parecer do comandante, né? O problema com os judeus era a questão da lei dos judeus. Ele não tinha nada a ver com isso, ele era romano, o cidadão era romano, não merecia ser preso, muito menos morto. Né? Esse Félix, eu acho que estava bem parado, né, na época. É. Aí, no versículo 26 aí, ó, o Cláudio fala saúde para ele, tem um versículo 30 também. Vou ter que editar isso depois, né? Vamos fazer um VOF aqui. O comandante, quando ele escreve a carta para o governador, ele fala algumas coisas, tá? Este homem foi preso pelos judeus. Tá certo isso? Tá certo, né? Ele estava prestes a ser morto pelos judeus. Tá, não tá? Eu o livrei por saber que ele era romano. Primeiramente. Ele não sabia que ele era romano, não. Não, tanto é que mandou bater nele, mandou açoitar nele. Paulo que se identificou, seria justo açoitar o cidadão romano sem estar condenado? Né? Por que ele falou isso para o governador? Para ficar bonito na vida para ele. Ó, eu o livrei por saber que ele era um cidadão romano. Ele falou aqui que mandou açoitar Paulo? Não, é lógico que ele não é doido. Né? Então, esse argumento foi mentiroso. Foi mentiroso. Né? Querendo saber mais do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Sim. Ele queria entender por que os judeus odiavam tanto Paulo, prenderam, estavam batendo em Paulo. Por isso, levou ao sinédrio. Enviei o preso a ti, pois fui informado de uma cilada contra eles. Certo. Mas aquele argumento foi mentiroso, né? A princípio ele não sabia que Paulo era romano, né? Tanto é que falou, você não é o egípcio, né? Que conduziu no deserto tantos mil sicários aí, né? Achou que ele fosse até um egípcio. Então vamos lá. Vamos encerrar com algumas aplicações, tá? 2 aplicações, tá? Que lições podemos aprender? Primeiro, use a sabedoria de Deus em seu favor, né? Irmãos, nós vamos enfrentar muitas situações na nossa vida. Talvez hoje mesmo você já enfrentou situações que você não sabia o que fazer, né? Ou talvez você está enfrentando nesse exato momento, na sua cabeça, trouxe um problema de casa, né? Ore, peça auxílio de Deus, peça auxílio do Senhor. O Senhor é o dono de toda a sabedoria. Tiago 1,5 fala: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E qual é a promessa que vem em seguida? Deus dá, se você pedir com fé, versículo 6 diz isso, Deus dá sabedoria, né? Peça, Deus é generoso, né? Seja manso, mesmo quando for injustiçado. Isso é sabedoria também, tá? Não é errado, não é pecado exigir justiça, exigir o direito, não é errado, mas faça com sabedoria, com mansidão, com domínio próprio,
Entendeu? Olha, irmãos, nós sabemos quando nós exigimos o direito sem domínio próprio. A gente sabe. Você sabe quando você perde o controle. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas descontrolado. Tenho certeza que você sabe. Né? Nós sabemos, nós fazemos isso. Eu faço isso, geralmente. Né? Então, seja manso, mesmo quando for injustiçado. Né? Seja humilde para reconhecer seus erros. Isso também é sabedoria. Né? Quando a gente erra, nós temos que consertar. Né? Não adianta só fingir que nada aconteceu, colocar um pano quente. Temos que reconhecer, né? Seja sábio, para que, se preciso for, você mude os planos no meio do caminho. Se você percebe que a coisa está indo para um lado errado, fala, peraí, Senhor, talvez seja melhor o plano B, né? Talvez não dá mais para seguir por esse caminho, vamos tentar o plano B. Peça a Deus sabedoria, tá? Seja sábio para pregar o Evangelho, né? Segunda aplicação e última, confie e descanse na soberania de Deus. Olha, Deus é soberano. Paulo precisava ir para Jerusalém. Ele tinha que ir em Jerusalém, porque em Jerusalém ele seria preso, seria levado até Roma, cumprir os propósitos de Deus lá. Passando pelo que for. Esse era o propósito soberano de Deus para a vida de Paulo. Não é? E Deus, Ele vai te levar aonde Ele quiser. Ele vai usar os propósitos soberanos dele para isso. Então, irmãos, seja sensível à direção de Deus. Deus, Ele dirige as nossas vidas de várias maneiras. Em primeiro lugar, da maneira mais confiável, através da sua palavra, através da Bíblia. A Bíblia ensina como devemos agir. A Bíblia também fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, procure conselhos de cristãos maduros, experientes. Olha, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. É no meu trabalho, é na minha família, né? É na igreja. Senhor, o que a sua palavra fala? Se a sua palavra fala sobre um assunto com clareza, é aquilo que você vai fazer, ponto final. Se a palavra não fala com muita clareza aquele assunto, pede conselho para irmãos experientes. Né? Dependa de Deus. Ore muito. Jejue e fala, Senhor, me dê direção. Me ajuda a entender a decisão que eu tenho que tomar. Né? Lembre-se da presença contínua, protetora de Deus sobre você. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembra disso, né? Deus, Ele te protege dos perigos. Deus, Ele te protege nos perigos e com os perigos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto. Obrigado porque Atos é uma história brilhante, Deus, do avanço do Evangelho pelo mundo. Obrigado porque hoje a gente viu uma parte onde o apóstolo Paulo, ele busca do Senhor sabedoria numa situação muito difícil que ele enfrentou, querido Deus. Eu peço que o Senhor também, da mesma maneira, nos dê a sabedoria para enfrentarmos as situações difíceis da nossa vida. Querido Deus, às vezes a gente não sabe como agir, Deus. Nos dá a sabedoria necessária para ganharmos tempo, até conseguirmos a direção do Senhor, Pai, assim como aconteceu com Paulo. Nos dá a sabedoria necessária para não falar coisas que vão nos comprometer, que vai comprometer, envergonhar o Senhor, envergonhar o Evangelho, a igreja do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Deus, a sermos sábios, em nome de Jesus. Também, querido Deus, aprendemos da sua proteção. O Senhor usou um homem gentio que não te conhecia para proteger Paulo. E o Senhor usa, Deus, diversas situações para proteger a nossa vida. Mesmo Paulo tendo apanhado, sendo açoitado, arrastado, o Senhor o guardou da morte, Pai. O Senhor o usou no meio daquela nação. Então, querido Deus, ensina a gente a descansar no Senhor, Deus, a termos coragem, assim como o Senhor falou com Paulo. Em nome de Jesus. Amém.